Fala galera, beleza? Não tem nada mais satisfatório de a gente comentar sobre uma franquia completa, né? Como Star Wars, Star Trek, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, e não tem uma oportunidade melhor depois de ter concluído as duas trilogias, né? A dos anos 90 e agora a dos anos 2015 pra cá, com Jurassic World. Então, agora acho que depois de uma franquia já com 6 filmes, dá pra gente ter uma noção o que é esse sobe e desce dessa franquia Jurassic Park e Jurassic World. Eu vou fazer uma análise aqui de todos os filmes com spoilers, incluindo desde o primeiro de 93, depois o de 97, 2001, depois 2015, 2018 e o último agora, o Jurassic World Dominion de 2022. E lá no final eu vou dar minha nota geral para a franquia Jurassic Park, né? Para essa franquia que faz muito dinheiro da Universal. E eu acho que não acaba por aí, tá? Eu acho que tem mais coisa vindo pela frente, mas eles usam o marketing realmente como uma conclusão final. O filme de 1993, de Steven Spielberg, se eu não me engano, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu perguntei pro meu pai e pra minha mãe esses dias, eles não sabiam. Mas de memória efetiva, é sim o primeiro filme que eu me lembro que eu estava lá sentadinho na poltrona, comendo pipoca, assistindo Jurassic Park em 1993. Filme dirigido pelo Steven Spielberg, já considerado o maior e mais criativo cineasta de todos os tempos, e Jurassic Park estava nas mãos certas. Depois de um cara que fez Tubarão, Indiana Jones, ET, e aí ele vem com uma ideia inovadora em termos de tecnologia, criatividade, uma baita produção. Acho que existe um ponto de virada ali na história do cinema que este filme é usado como exemplo. Inclusive para George Lucas e tudo mais. É um filme com frases tão marcantes, né? Como Clever Girl. Clever Girl. Ou Life Finds a Way. Uma frase tão pesada e tão bonita que você deve usar para sua vida particular por diversas vezes, por diversos problemas que você está passando. Essa frase funciona, ela se encaixa. A vida vai se adaptar. A vida vai encontrar um meio. Mas a frase que eu mais gosto mesmo é When you gotta go, you gotta go. Where does he think he's going? When you gotta go, you gotta go. O filme é tão marcante também porque os próprios atores que participaram dele, eles são marcados até hoje pelo fato de terem feito parte do elenco do filme. E isso é uma marca que vai ficar registrada na carreira deles para sempre, para falar a verdade, como o Jeff Goldblum, Laura Dern e o Sam Neill. Existem vários motivos do que a gente pode aqui ficar por horas falando o porquê que Jurassic Park é um dos melhores filmes já feitos de todos os tempos. Eu acho que não é só marcante para mim, obviamente, porque eu tô comentando sobre ele, mas é para muita gente. Eu acho que se a gente comentar entre nós amigos, qual foi os melhores filmes que você já assistiu na sua vida? Com certeza Jurassic Park está entre eles. Eu vou citar alguns tópicos aqui na qual faz com que o Jurassic Park, pelo menos na minha ideia, seja um dos maiores e mais marcantes filmes da história do cinema. Primeiro é pela sua grandiosidade. Quando você tem o conceito de trazer dinossauros de volta à vida e explicar de uma forma, teoricamente, que possa ser cabível, cientificamente a gente pode ter questionamentos se isso funciona ou não, mas acredito que tem muita gente que acreditou por muitos anos, né? Inclusive eu sou um deles. Que lindo eres. Vas a ser... Outra coisa cinematográfica em se falar é construção de personagem. Steven Spielberg, na hora de ser diretor, ninguém questiona a qualidade de Steven Spielberg em termos de criatividade e na direção, mas o arco que ele faz com o trio, com a Laura Dern, o Jeff Goldblum e o Sam Neill, são personagens que cada um tem as suas características dentro daquele mundo diferente. Então você tem aquele cara que sempre está questionando algo, você tem aquela personagem que está sempre querendo fazer algo, e você tem o personagem que está sempre analisando algo. Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth. Então, todos esses arcos desses personagens, eles se encaixam de uma maneira muito perfeccionista. E outra, vulnerabilidade. Quando você implementa crianças num mundo gigantesco, que possa ser até de uma maneira amigável e aterrorizante ao mesmo tempo, e você tem a vulnerabilidade de crianças, o filme se torna muito mais tenso. Don't move.
Outro ponto é tecnologia. Para você realmente implementar isso, essa sua criatividade, a ideia do Steven Spielberg, necessita de muita tecnologia que é utilizada, acho que até por George Lucas, para pós-filmes de Star Wars e tudo mais. O filme se torna uma referência para isso. Outro ponto, trilha sonora. John Williams, que sempre foi o companheiro do Steven Spielberg por décadas e décadas, por todos os filmes dele, aqui, no meu entender, ele consegue criar o melhor e o mais lindo hino da história do cinema com Welcome to Jurassic Park. O John Williams, que é tão marcado aí por Tubarão, ET, Indiana Jones, por toda Star Wars, por todas essas criatividades dele, pra mim, o que ele faz em Jurassic Park é impecável. E um outro ponto particular que eu acho que tem, por exemplo, todos os filmes quando tá crescendo de narrativa, o filme tá crescendo num ponto para poder chegar no seu ápice, tem a entrada sempre de um personagem. E pra mim, o Jurassic Park tem a melhor entrada de um personagem da história do cinema. A entrada do T-Rex é muito bem construída e ali mostra realmente o fato. Estamos prontos para essa nova era da tecnologia no cinema. Being right all the time. O filme inteirinho sempre tem cenas muito bem construídas. Eu acho que por diversos momentos ela é de acordo com a característica daqueles personagens que estão envolvidos naquelas cenas e dos próprios dinossauros. Então é um filme para mim completíssimo, é um dos melhores da história do cinema, está entre top 5, com certeza. Então, pra mim, Jurassic Park de 1993, o filme é nota 10, porque ele é maravilhoso. Bom, então vamos lá. Depois de um sucesso absoluto e gigantesco de Jurassic Park, O Mundo Perdido, The Lost World, de 1997, de novo dirigido pelo Steven Spielberg, está no cinema para todo mundo assistir. Só que ele tem os seus prós e tem os seus contras. O Mundo Perdido, ele é um filme que traz a responsabilidade e a pressão de ter que fazer, pelo menos no mínimo, o mesmo sucesso ou que tem o mesmo engrandecimento na qual o Jurassic Park de 93 foi pro público, né? Eu gosto bastante do Mundo Perdido. Toda vez que eu assisto, eu curto muito. Porque eu acho que um dos pontos positivos dele é que ele introduz no primeiro filme um personagem tão marcante do cinema que é o do T-Rex. E ele te entrega diversas vezes o T-Rex isso, inclusive até 2. O filme ele é mais sombrio, acho que ele traz cenas noturnas que sejam mais aterrorizantes, incluindo outras espécies de dinossauro. Como os dinossauros estão, acho que, teoricamente, num ambiente meio que já natural e selvagem, eu acho que entrega algo para poder você ver mais as características dos animais e tudo mais. Só que ele entra, acho que, no vazio dele, que são os fracos arcos dos personagens. Quando você traz de volta o Jeff Goldblum, um personagem tão marcante que ele fez com o Ian Malcolm no primeiro filme, que é um cara mais questionador, mais sarcástico, por diversos momentos, e isso ficou muito marcante dele no primeiro filme, é completamente desconstruído pro segundo filme. Ele muda a característica do personagem, mas sem dar muita profundidade por que da mudança dele. Ah, tá bom, tem a mudança dele porque foi um choque pra ele no primeiro filme e tudo mais. Beleza, mas a mudança de característica dele do primeiro filme pro segundo é muito diferente. What is it? Mommy's very angry. Eu gosto de desconstrução de personagens, mas eu acho que dessa maneira foi muito exagerada. Mas eu ainda assim gosto do Jeff Goldblum, da maneira que ele trata esse novo personagem, né, entre aspas, com as novas características para este filme. Porque o filme, ele não traz mais aquela grandiosidade de mostrar aquela beleza, aquela maravilha estupenda, de surpresas e tudo mais. Ele realmente é um filme que está em busca do caos. But then later there's running and screaming. É um filme que está sempre mostrando um grupo de pessoas que estão sempre na correria, porque o que foi utilizado, por exemplo, no primeiro filme, com o Sam Neill e as duas crianças, na qual eles estão na ilha totalmente perdida, eles fazem a mesma repetição agora no segundo filme, só que com uma galera gigantesca. E aí que você, olha, agora vai se tornar, os dinossauros vão começar a comer todas as pessoas e vão matar as pessoas. Então se torna uma forma meio repetitiva. Eu gosto muito da trilha sonora do John Williams, eu acho que ela tira um pouco do marco daquela coisa beleza, dos violinos
e tal, daquela orquestra que ele sempre para diversas músicas do primeiro filme, para algo bem mais dinâmico, mais rápido, porque o filme estava exigindo isso. Só que o filme precisava de algo mais, ele precisava mostrar que ele era tão chocante quanto o primeiro filme. E com isso, os últimos 15, 20 minutos do filme, o Steven Spielberg, qual que é a ideia dele? É trazer o T-Rex para a civilização. Quando você traz o dinossauro para a cidade, para mostrar o caos, para mostrar aquela coisa diferente, é breve, parece ser rápido. Eu gosto da maneira maternal que foi criado de uma forma selvagem para os animais, porque dá mais vida aos animais, não se tornam tão robóticos assim. Só que a parte que quando ele está na cidade se torna um pouco meio vazia, em termos para poder ter mais interação entre o dinossauro e a civilização e tal, mas funciona, é diferente, é legal, acaba se tornando de uma maneira assim interessante se assistir. Eu até entendo as críticas que são feitas para o Mundo Perdido de 97, porque a responsabilidade de vir de um filme de 93 para este filme depois é muito difícil. Então, para mim, para o Mundo Perdido de 1997, eu dou uma nota 7. Esse filme, para mim, ele é muito legal. Só que essa franquia ela tem uma característica negativa que ela acaba se tornando repetitiva durante todo o trajeto dela, de todos os filmes dela, na qual é a troca de diretor no meio do projeto, no meio do processo inteiro, no meio dessa trilogia, vamos dizer assim. O Steven Spielberg não é mais o diretor do terceiro filme de 2001. É o John Johnston. É um diretor com outras ideias, com outra característica, e também não temos mais John Williams na trilha sonora. O filme de 2001, Jurassic Park 3, para tentar ser algo um pouco mais impactante, ou que tente ser algo mais interessante para o público, para atrair mais bilheteria, essas coisas e tal, ele traz um personagem marcante do primeiro filme, que é do Sam Neill, que é do Dr. Grant. Só que o filme é puro entretenimento pipoca. É um filme que não tem nenhuma evolução, ele não leva você a nenhum lugar, ele não tem nenhuma história que possa evoluir na narrativa da franquia Jurassic Park. Ele não tem um momento conclusivo para a saga, porque até então não tinham mais projetos para mais filmes, então como vamos concluir uma trilogia que, apesar dos problemas do segundo filme, mas ainda estava de grande sucesso e tão marcante para o cinema. Então o filme não faz nada disso, ele simplesmente faz um filme de aventura, de resgate no meio de uma floresta cheia de dinossauros. It's a bad idea. What's a bad idea? O CGI é bom? Sim, o CGI é ótimo. Eu acho que eles implementam novos dinossauros com um CGI muito bem feito. Eu acho que a luta do Spinosaurus com o T-Rex mostra uma grande evolução, só que esse personagem T-Rex, na qual foi tão marcante pro primeiro filme, na qual ele foi tão marcante pro segundo filme, ele é descartado pro terceiro filme. Então ele dá mais ênfase pro Spinosaurus e tira o T-Rex de cena, mostra realmente uma vulnerabilidade do T-Rex que até então a gente não conhecia, porque são animais maiores do que ele. Perante a natureza, isso é real? Claro que é real. Mas nós estamos falando cinematograficamente, né? De um personagem que foi tão marcante e você meio que descartado. Personagens também completamente vazio. Então, quando você tem um pai e uma mãe que está em busca do seu filho lá na floresta e tal, personagens que não tem nenhum tipo de profundidade, personagens que os arcos não se encaixam. Você tem um personagem, que é introduzido, o Billy, que está junto com o Dr. Grant, que mostra, ser muito inocente na situação que ele vive naquele momento, sem tipo de nenhuma de inteligência, e que deixa você sempre de uma característica fria, igual do Dr. Grant perante o primeiro filme. O que me agrada no Jurassic Park 3 é o aprofundamento nos Velociraptors. Me mostra realmente qual é o poder de inteligência dos Velociraptors, como é que eles estão se ambientando naquela natureza deles selvagem, como é que eles vivem em grupo. Então isso é o que me agrada bastante. He's calling for help. Tem algumas cenas bem clichês no filme que não dá muito pra entender qual é o propósito. Por exemplo, a do telefone. A do telefone é um clichêzaço assim, bem fraco. Mas Jurassic Park 3, eu gosto, eu assisto,
porque eu gosto da franquia, eu gosto de ver dinossauros, e ali você tem uma intensividade de dinossauros bem grande. Então eu dou para Jurassic Park 3 uma nota 5. Esse filme é fraco, apesar de eu assistir já diversas vezes, mas o filme realmente não está na mesma prateleira, bem longe disso, até mesmo do próprio segundo filme do Mundo Perdido de 97. Depois da decepção do terceiro filme, porque não teve um momento meio que conclusivo para a primeira trilogia, passaram-se 14 anos, porque lá em 2015, Jurassic World. Temos uma nova produção, temos um novo diretor, o Colin Trevorrow, temos um novo compositor, o Michael Giacchino, que é um dos melhores da atualidade, temos estrelas como o Chris Pratt, o Bryce Dallas Howard, que tem muito talento em direção e atuação também, e mostra um lado que nós nunca vimos, o Parque dos Dinossauros pronto. Então tem bastante coisa boa nesse Jurassic World. Eu acho que ele consegue reviver a franquia de novo, ele consegue colocar a franquia um passo à frente em termos de evolução, de ambição do homem e de propósitos do que querem mostrar para um mundo jurássico. Tem algumas ideias no filme que eu acho que são muito boas, da ambição do ego de querer controlar os dinossauros, mas usarem os dinossauros como arma militares. Hoje, no mundo de poder, de ego, de ambição do homem, dos países e tal, você usar uma ferramenta como um Velociraptor como arma militar é uma baita sacada muito boa. This is happening with or without you. O personagem do Vicente D'Onofrio, que é um personagem que eu não queria que tivessem descartado, porque o lado que ele consegue levar para este mundo dos dinossauros novos, modernos, é o lado que estava se tornando mais interessante. Só que ele é descartado da franquia, isso que não me agrada. Agora eles estão no momento tecnológico do dinossauro híbrido, que seria inevitável eles não fazerem. Como eles estão com a tecnologia, os laboratórios na mão, o Dr. Wu tá de volta no filme, então mostra realmente o potencial e o agradecimento da onde eles querem chegar, para onde eles podem ir. Eles não perdem as referências do primeiro filme. Eu fiquei preocupado quando eu tinha visto o trailer do Jurassic World, quando mostra lá o Chris Pratt na moto do lado dos Velociraptors. Bateu um estranhamento. Eu lembro que eu via comentários em Facebook e tal, falando, peraí, como assim? Moto no meio dos Velociraptors? Mas tem um propósito, sabe? Assim, com a nossa tecnologia, com o nosso avanço, a gente não souber controlar um Velociraptor que tem uma inteligência também muito absurda e avançada, seria um pouco meio que descabível. Mas o filme mostra isso, explica isso, como é que isso deve ser feito. Só que o filme também não coloca o T-Rex como grande protagonista. É o Indominus Rex, só que no terceiro ato do filme mostra o engrandecimento do personagem, ele volta à tona, então isso é legal. O terceiro ato do filme é muito legal. A interatividade do personagem do Chris Pratt com os Velociraptors são muito boas, a Bryce Dallas Howard manda muito bem, eles mostram a mesma repetição de crianças, como mostra no primeiro filme que fez sucesso, da vulnerabilidade, deles perdidos na ilha e tal. Isso é repetido dessa vez. No começo incomoda, mas eu acho que pela boa atuação dos dois meninos acaba se tornando muito bem. Então eu acho que o Jurassic World faz uma volta muito boa para a franquia do Jurassic Park, para onde eles querem chegar. Então por isso que para mim Jurassic World de 2015 eu dou uma nota 8, eu acho esse filme muito bom. E é um filme que dá um pouco mais de fio de esperança do que podemos ver mais em tecnologia e avanços para o mundo dos dinossauros. You okay? I'm okay. E aí, a franquia Jurassic Park, ela realmente retoma o novo erro que ela fez lá em 2001 com o terceiro filme dela, a troca de diretor. Quando você pega um diretor com uma característica completamente diferente do outro, que nesse caso do Jurassic Park de 2018, o Fallen Kingdom, que o J.A. Boyega, que é um espanhol, que tem características completamente diferentes do Colin Trevorrow, o parque já está destruído, a ilha dos dinossauros está sobre uma ameaça de vulcão, que é uma causa natural, então entra-se o questionamento, vamos salvá-los ou deixa a natureza fazer o papel delas? E quem questiona isso é o mesmo questionador de sempre, aquele questionador lá de 1993, o Dr. Ian Malcolm. Welcome to Jurassic World.
É boa a volta dele, mas é muito curta. Quando você faz o marketing do filme trazendo o Jeff Goldblum, questionando a ciência, questionando a natureza, o filme ele muda de foco da água para o vinho. Nos 2 primeiros atos, depois quando eles estão na ilha para resgatar os animais, claro que pode ter um propósito por trás e tudo mais, só que o filme muda de característica completamente no 3º ato. O filme se torna um filme de monstro, é um filme de terror, é um filme que foge totalmente das suas características de Jurassic Park. O lado leilão de poder, pessoas poderosas quererem adquirir os dinossauros, é uma ideia interessante, mas da maneira que é criado, porque nunca é focado isso no 1º ato, no 2º ato, então você tem praticamente meio que 2 filmes distintos dentro de um só. Isso narrativamente, em termos de roteiro, isso não é bom. A interatividade do Chris Pratt com a Bryce Dallas Howard ainda continua boa, pelo menos isso salva o filme por diversos momentos, porque a química que eles criaram pro 1º filme continua pro 2º, mas eu acho que o 3º ato do filme, ele despenca o filme de qualidade, porque desfoca de totalmente as suas ideias de evolução, para onde eles querem ir, para onde que a franquia quer ir, mas no final do filme tem um pingo de esperança, porque o filme volta a pensar num futuro. Então, aquela ideia que o Steven Spielberg teve em 1997 de introduzir os dinossauros na civilização, agora é feita de uma maneira bem clara. Então, abrem-se os portões e a dinossaurada tá tudo pra fora. Eu gosto de alguns pontos pelo engrandecimento da personagem da Blue. Eu acho que se levanta bastante um personagem que estava tão interessante desde o 1º filme, e o que pode acontecer para uma sequência. O que a gente sempre ficou no receio, o que seremos de nós entre os dinossauros, agora está aí a oportunidade pra gente ver. Então, para Jurassic World Fallen Kingdom, eu dou uma nota 6. Esse filme, ele é ok. Ele tem um 1º e um 2º ato muito bom, mas ele, pra mim, acho que num lado particular meu, num gosto particular, ele cai muito porque ele descaracteriza completamente a franquia inteira. Blue had a baby. That's impossible. Hey, girl. You look just like your mother. E aí que nós temos 2022 finalmente, Jurassic World Dominion, os dinossaurada tá tudo pra fora, e agora tem uma oportunidade de ouro com uma finalização, um marketing, que é a conclusão épica da franquia Jurassic Park e Jurassic World. Colin Trevorrow volta na direção de Jurassic World Dominion, e agora ele tá com a faca e o queijo na mão. Vamos concluir essa saga tão magnífica, com tecnologia, com CGI, com transformação, com esse novo conceito de dinossauros tão bem feito, com uma legião de fãs absurda, e aí que infelizmente não tem uma conclusão decente perante a franquia Jurassic. I promise you, I am gonna get her back. Tem alguns elementos nesse filme que são bastante interessantes, algumas ideias bastante criativas. Então aqui vai minha crítica com spoilers do Jurassic World Dominion. Então se você não assistiu ainda, passa pra frente do vídeo lá no final pra você ver qual é a nota geral da franquia Jurássica, pra você levar sua conclusão se você não quer tomar spoiler do Jurassic World Dominion de 2022. O filme tem um pequeno detalhe bem importante, que é a volta do trio de ferro aí original dos anos 90. I could use your expertise. You coming or what? O filme começa com a Claire, com a equipe dela, realmente indo atrás de dinossauros. Esse lado de você tentar resgatar os animais, os filhotes e tal, acaba se tornando uma ideia mais bacana. Nós temos meio que praticamente um plot pronto já com o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard. Eles assumem meio que a responsabilidade de ser pai e mãe dela, né? Tem um filhote no meio, então entra seu questionamento. Por que tem um filhote? Como não tem um filhote? Qual é o envolvimento do filhote da Blue com a mesma tecnologia utilizada para a Maisie e tal, porque teoricamente ela é um clone da mãe dela. E aí o que começa a entrar os problemas do filme, os problemas que a crítica bate tão pesado, que é o conceito. O conceito que eu coloquei lá no primeiro filme de 93 como um dos pontos tão importantes de uma característica tão boa que faz Jurassic Park de 93 ser um dos melhores filmes da história, esse conceito ele é completamente deixado de lado, ele é completamente destruído, porque nós queremos ver um filme de dinossauros, queremos ver um filme jurássico com dinossauros envolvidos na civilização. E como que você vai implementar os personagens das antigas? A Ellie Sattler, junto com o Dr. Grant, são meio que convocados
para fazer um estudo porque eles criaram uma praga de gafanhotos gigantes que tá fazendo um controle meio que ambiental do mundo. You didn't come out all this way just to catch up now, did you? You coming or what? Cara, o Dr. Grant manja de dinossauro, ele não manja de meio ambiente. E aí tá um dos principais erros do filme, que é a inutilidade do personagem do Sam Neill como Dr. Grant. Don't move. Um cara que é tão marcado do mundo jurássico e você deixa ele com um papel tão inútil no filme, durante o filme inteiro, que é um desperdício assim absurdo. Imagina uma cena que o Sam Neill, o Dr. Grant, tivesse envolvido com a Blue. Pô, ele vendo ali ele com o Chris Pratt tendo um certo tipo de contato com a Blue. Qual que seria a reação do Dr. Grant de saber que a Blue tem hoje um ser humano que ela, no mínimo, respeita? Só que não. É mostrado uma cena bem... É mostrada uma cena bem clichê, onde que tem a Maisie, a personagem da menininha, com o Dr. Grant e o Owen, do Chris Pratt, tentando controlar a filhote da Blue. E aí vem a menininha, ela toma as rédeas e eyes on me. Pô, enquanto que você tem um personagem como do Owen e do Dr. Grant numa cena ali para poder fazer que pudesse ter algo a mais, que pudesse arrepiar, envolvendo a própria Blue, que é completamente descartada do filme, a menininha toma a frente para fazer isso com a filhote da Blue. O Jeff Goldblum, como o Ian Malcolm, ele tá lá fazendo parte dessa empresa como meio forma de um palestrante. É claro que ele tem uma voz muito marcante, ele tem frases marcantes que mostram bastante conhecimento. Bigger. Why do they always have to go bigger? E ele é descartado do filme, do momento assim gigantesco do filme. Se você ver, acho que no segundo ato do filme existe um buraco que ele não aparece, ele é completamente descartado porque não tem a utilidade do personagem do Ian Malcolm pro que estava acontecendo. O Chris Pratt se torna um personagem bem Jason Bourne, escapando na moto, lutando contra as pessoas e tal, e dando tiro daqui. Foge muito das características do que é o personagem do Chris Pratt. Eu queria que pudesse ter sido mais explorado esse mercado negro. Pô, eu acho que poderia tanto se aprofundar num patamar desse, porque quando os dinossauros estão soltos, uma coisa que vai acontecer é a ambição do homem. Só que essa criação de ideia que é interessante, ela faz parte só de um trecho de pelo menos 15, 20 minutos do filme e ela já não é mais mencionada. Depois desses descobrimentos, né, principalmente do trio de um lado, tentando se infiltrar na empresa para querer saber mais o que estava acontecendo com essa praga de controle do meio ambiente, mas você colocar o Trio de Ferro original de 93, que fez tanto sucesso, para que eles sejam reintroduzidos na história, para eles terem uma discussão para ir atrás sobre o meio ambiente. E o T-Rex, uma figura tão importante de toda a franquia, também mais uma vez ela acaba se deixando de lado por uma grandíssima parte do filme, nem mencionado é por pouquíssimos momentos. A única coisa que eu queria ver do T-Rex é ele na cidade. Porque foi feito isso em 97 de uma forma bem rápida até, não foi tão aprofundado, e agora que a gente tinha uma grande oportunidade, não, o T-Rex já estava no santuário preso, não se mostrou nenhum pequeno momento dele na cidade. A única coisa que mostra sobre o T-Rex é um prologue que foi lançado para os fãs na internet, no YouTube, se você quiser ver, tá aí no YouTube para assistir, que é a única cena do T-Rex realmente tendo algum certo de envolvimento na civilização. E realmente chega um certo momento do filme pro terceiro ato que nós temos o encontro das duas gerações, a geração ali, Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, com o Trio de Ferro dos anos 90. Dá pra perceber que falta mais tempo de tela pra eles, pelo menos pra ter um certo tipo de envolvimento. Eles acabam criando frases prontas de meios de clichê para poder realmente fazer alguma certa importância ali para a história e tal, entre eles, essas duas gerações. A nostalgia bate forte, é legal, esse é um ponto positivo de trazer eles de volta. Só que aí cabe o seguinte, como é que se conclui uma franquia Jurassic Park? Da mesma maneira que se concluiu o segundo filme. Os dinossauros estão introduzidos, nós temos que nos acostumar, isso já é mostrado desde o começo do filme, não tem nenhum tipo de avanço perante a franquia, se torna um filme muito episódico, e é aí que a gente começa a ver aquelas cenas bonitas dos dinossauros se envolvendo com os outros animais.
de uma forma muito rápida. Nos últimos 2, 3 minutos do filme, existem 2 ou 3 cenas de uma maneira muito rápida. Nós temos aí um santuário onde os dinossauros estão meio que protegidos e ali eles vão ficar. Mostra uma família de T-Rex. Pô, cara, tudo o que a gente queria ver, coloca mais T-Rex. O T-Rex é uma figura tão importante para o mundo do Jurássico e cinematograficamente falando, e você implementa uma família de T-Rex por 4, 5 segundos só no filme, no finalzinho. Eu fiquei triste, por isso que eu dou para Jurassic World Dominion uma nota 5. Eu achei ele decepcionante, ele tem ideias interessantes, tem ideias que podem levar um futuro mais adiante, como até próprio outros spin-offs e tal, para que pegue um diretor que tenha mais criatividade, que tenha mais ambição, mas a maneira que é tratado a franquia, o conceito dela de uma maneira geral, acaba se tornando bastante decepcionante. Então vamos recapitular para a gente dar uma nota geral para a franquia Jurássica. Eu dei nota 10 para Jurassic Park de 93, eu dei nota 7 para o Mundo Perdido de 97, dei nota 5 para o Jurassic Park 3 de 2001, eu dei nota 8 para o Jurassic World de 2015, nota 6 para o Fallen Kingdom de 2018, e esse último filme, Jurassic World Dominion, eu também dei uma nota 5. Então se a gente fosse uma 41 dividido por 6 filmes, dá menos de 7, dá 6.9, 6.8. A nota pra... eu não esperava por isso. Quando a gente analisa, acho que os filmes de uma maneira individual e a gente vai considerar ela como uma maneira geral para a franquia, ficou abaixo até mesmo do que eu esperava. Então, uma franquia Jurassic World, Jurassic Park, 6.8 para ela, devido às más escolhas e falta de ambição, principalmente nos 2 últimos filmes de cada trilogia. É uma pena, mas eu acho que ainda tem futuro, eu acho que a coisa não para por aí, eu acho que se a Universal realmente quiser investir e fazer dinheiro, ela vai conseguir, porque é uma franquia que dá muito dinheiro. Beleza, galera? Valeu por ter assistido esse vídeo, eu sei que é longo, tem spoiler pra todo mundo aí, mas eu acho que cabe aí pra nós que gostamos de Jurassic Park, Jurassic World, pra gente analisar, acho que meio que de uma maneira detalhista, se realmente é tudo isso ou não. Eu vou continuar assistindo todos os filmes, e é isso que importa. Beleza, galera? Valeu por ter assistido esse vídeo, abraço e tamo junto. Falou!